Você está no canal Viletim. Eu sou o Romualdo da Crucílio, jornalista do site Viletim, e vamos conversar nesta edição especial com o prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata, sobre assuntos que estão na pauta do dia da cidade, né? E eu gostaria, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Romualdo, foi um prazer enorme estar aqui, o Viletim, parabéns pelo trabalho, e é um prazer muito grande poder compartilhar as informações e a gente poder trabalhar e construir esse momento junto, os esclarecimentos que a cidade sempre quer e precisa. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Zanata, a semana passada foi bastante intensa no Legislativo, no Executivo, por causa do pacotão de projetos do governo. Inclusive, projetos que você já vinha ensaiando há um bom tempo, pela necessidade, fazia parte do seu projeto de governo, e que, finalmente, ele acabou sendo encaminhado e causou muita polêmica. Eu gostaria que você falasse, em especial, do COSIP, que é a contribuição social para a iluminação pública, esse pelo fato de ser uma taxa que o contribuinte vai ter que pagar. E os próprios vereadores tiveram dificuldade de assimilar. Como que foi esse trabalho do Executivo com o Legislativo para que isso fosse resolvido de fato? Como foi? Romualdo, olha, a gente tem que deixar bem claro. É uma contribuição e a gente resistiu ao máximo, porque Piracicaba, essa contribuição é resultante do quê? Resultante de uma decisão da ANEEL e da Constituição Federal e do Supremo desde 2010. Em 2014, Piracicaba entrou na Justiça para não implantar essa contribuição. Mas, infelizmente, o decorrer do tempo e o próprio Tribunal de Contas, 4 anos apontando que Piracicaba não estava cumprindo uma legislação que é federal, que o Supremo disse que quem tem que cuidar do parque de iluminação pública da cidade, rua, avenidas, praças, parques públicos, é o município. Não de Piracicaba, do país. Tanto que essa contribuição ela já foi implantada praticamente em todas as grandes capitais. 4 cidades no país que ainda não implantou, acima de 200 mil habitantes, e Piracicaba é uma delas. Então, é um momento difícil? É um momento que a gente precisa tomar uma decisão? Sim, mas a gente precisa ter a responsabilidade de saber que Piracicaba tem 60 mil pontos de iluminação pública. Você imaginou o caos que vira que a nossa CPFL, a concessionária, ela não cuida mais. Então, ou seja, ela não troca lâmpada, ela não faz manutenção, ela não cuida mais da questão de iluminação. Tanto que o cidadão pode fazer o teste. Hoje, se ele ligar na CPFL e dizer que a lâmpada da casa dele está apagada lá na frente, na rua, na avenida, a CPFL vai dizer que isso é responsabilidade do município de Piracicaba. E nós tivemos que tomar uma atitude, porque a gente tem que ter responsabilidade nesse momento. A contribuição só é específica para a iluminação pública, ou seja, não vai ser para a saúde, para a educação, para tapar buraco, para usar em pagamento de salário, nada. Ela é uma contribuição. E além do que o Tribunal de Contas vem cobrando. Mas tem um detalhe. O que importa? Importa que a gente precisa manter esse parque funcionando. Muita gente confunde. Tem o caminhão da CPFL está trocando as lâmpadas de LED na rua. Não. Aquele caminhão lá é veículo contratado por uma empresa que ganhou a licitação da prefeitura para fazer essa troca e essa melhoria, independente de ter aprovado ou não a cobrança. Isso custou mais de 40 milhões dos cofres públicos para fazer a troca, para melhorar a qualidade da iluminação, mas e para manter esse sistema e ampliar. Por quê? Porque nós temos mais 6 a 8 mil pontos em Piracicaba que não tem a iluminação pública e esse cidadão ele tem uma qualidade de vida difícil, seja no bairro dele, seja ali na praça onde ele nunca teve iluminação, ou se ele teve, é precário e não tem cuidado. Então, a gente resistiu ao máximo, mas nós precisávamos fazer isso. Piracicaba é região metropolitana. Só, na região aqui nossa, vou te falar, Limeira, Jundiaí, Sorocaba, Campinas, olha bem, Americana, estou citando diversas cidades grandes, vamos falar assim, São Paulo, capital, todas já implementaram há mais de 10 anos. Ou seja,
A gente resistiu no que pôde, mas, infelizmente, a gente teve que tomar essa atitude, porque senão a gente ia deixar esse parque de iluminação pública às escuras em Piracicaba. Muita gente, Ronaldo, fala daquele programa Smart Samp, que são as câmeras de monitoramento lá na capital paulista, que já é por reconhecimento facial. São Paulo, capital, tem isso implementado já há décadas. E esse sistema de monitoramento ele é custeado também com o custeio da iluminação pública. Ou seja, investimentos que a gente pode, numa segunda etapa, fazer com que Piracicaba possa ter esse sistema de monitoramento, de segurança. Para quê? Para que o cidadão tenha uma sensação de segurança, para que seja integrado junto à Guarda Municipal, junto à Polícia Civil, Militar, os órgãos de segurança pública e de socorro, SAMU e outros órgãos mais. Então, ou seja, não é uma simples contribuição, é um sistema todo que Piracicaba tinha que implementar e que não implementou por conta que ela tinha uma decisão favorável, que acabou se perdendo na justiça, e a obrigação da gente fazer renúncia de receita. Com um detalhe, a gente está deixando de receber recursos do governo federal a nível de fundo de participação do município porque a gente estava penalizado por não ter a contribuição. Um dos itens que pesa na decisão de recursos para Piracicaba. Então, a gente teve que ter esse momento. Eu sei que é difícil. Eu quero aqui agradecer os nossos vereadores. A gente fez reuniões com eles antes. Porque isso que eu queria saber. A gente não fez foi o processo de negociação? Não, a gente sentou, com a Câmara. Colocou os vereadores que quiseram conversar com a gente, colocamos isso, né? Explicamos para eles, e eles entenderam e viram que é uma responsabilidade. É difícil? É difícil. Mas o cidadão é a menor valor de contribuição de toda a região. Você pega, e tem mais, Ronaldo, aqueles que são isentos já, que são aqueles de baixa renda, que estão no CadÚnico, que não pagam a conta de energia por uma questão de uma lei federal que não pode, esses vão estar isentos também da contribuição de iluminação pública. E a nossa lei ela foi o mais justa possível, porque ela criou uma contribuição por faixas de consumo. Então, você fez uma justiça social também. E aonde os possíveis investimentos futuros vai? Vai para a região mais periférica, vai para a região que hoje não tem a iluminação, as ruas, as avenidas, onde não tem os parques e as praças iluminadas. Você tem uma estimativa de arrecadação para o próximo ano, né? Que ela começa em janeiro de 2026. É isso que tem que entender. A contribuição para a residência mínima é o valor de R$ 3,50. É o menor valor que se pode imaginar. Esse sistema é para manter, trocar, ampliar o sistema de iluminação, podendo, tendo sobra, utilizar no sistema também de segurança pública, como faz a capital de São Paulo e outras cidades, como São José dos Campos e outras cidades. A previsão vai depender muito do momento, Ronaldo, de quantos vão estar contribuindo. Só que existe uma compensação. Se o que estiver sendo arrecadado for menor o consumo, menor a taxa poderá sim acompanhar o valor para baixo. Entendeu? Então, ela é justa. Por quê? Porque ela é específica. Ela não é para gastar com a saúde, com a educação, com tapa-buraco, com pagamento de folha. Não. Ela é um fundo específico para iluminação pública e para investimento. Piracicaba não pode 60 mil pontos. Nós vamos trocar 50 mil pontos com LEDs. Daqui a 5 anos ou mais, esse sistema de LEDs tem que ter o quê? Além de ter a manutenção, se ele apagar agora, ele vai ter que ter a substituição. Como que a gente vai fazer isso? Nós estávamos tirando dinheiro de onde para manter? Nós íamos tirar da educação, da saúde. Então, é uma condição que nós tivemos. E os vereadores, quero agradecer, parabenizar e dizer que nós estamos juntos, porque tiveram a coragem de dizer, não, eu sou contra porque é legal eu ser contra. Não, eles foram responsáveis. Eles disseram, não, Piracicaba acima de toda essa situação. Nós não podemos levar o caos porque eu sou contra, ou porque ideologicamente eu sou contra. Em Campinas, quando foi aprovada a taxa, era um governo de esquerda. Em São Paulo, quando foi aprovada a taxa, era um governo de esquerda. Então, não é esquerda, não é direita, é uma condição que ninguém gostaria. É uma necessidade. É uma necessidade. Mas o benefício é direto para o cidadão.
Esse é o mais importante. Porque o difícil é a gente falar, nós pagamos impostos e a gente está cansado de pagar e esse imposto não vem a favor da população. Pode acreditar que esse imposto vir e os resultados vão estar aí visível. O segundo ponto é sobre o Parque do Mirante. Ali também causou uma certa polêmica, porque pelo que eu entendi, abre-se espaço para uma PPP. Como que o senhor vê esse avanço? Porque sempre foi polêmico o Parque do Mirante. Acima da mudança agora, da criação desse projeto, ali é considerado um grande espaço turístico, mas sem aproveitamento qualquer e abandonado. Você tem razão, mano. Você tem toda a razão. O cidadão que vai hoje lá no Parque do Mirante, o antigo lá restaurante, Parque do Mirante ali do Rio Piracicaba, passando a ponte ali. O cidadão que foi o ano passado, o cidadão que foi há 5 anos atrás, o cidadão que foi há 10 anos atrás, vê a degradação que está aquilo. Aquilo lá, além de não gerar turismo, que é um potencial enorme, além de não gerar renda e nem emprego, pelo contrário, está uma área degradada, uma área utilizada, infelizmente, para pessoas que correm risco lá de assalto, corre risco lá, pessoas que utilizam, infelizmente, de substâncias entorpecentes ficam lá, porque é uma área que o município não conseguiu tocar. O que nós estamos propondo é investimento através de uma parceria onde o município não coloca recurso e o parque é aberto à população, totalmente diferente de muitas vezes é colocado aí de forma mentirosa e inescrupulosa, dizendo vai cobrar. Não. O parque é público. Os investimentos vão ser recuperar toda a orla do parque e fazer com que toda aquela região possa receber investimentos através de mall, através de comércio, empresa, restaurante, e não inclui só lá, inclui o elevador da Ponte do Mirante também, que é um ponto turístico maravilhoso, infelizmente inaproveitado ou subutilizado. Então, eu sempre olho assim, a prefeitura tem que cuidar daquilo que é obrigação dela, ela tem que cuidar do quê? Da saúde do cidadão, condição melhor, da educação, sabe, da mobilidade, sabe, do meio ambiente, coisas que é do poder público. Agora, à medida que a prefeitura tiver que cuidar daquilo que não é expertise dela, ela vai fazer mal feito. Esse investimento, para quem ganhar a licitação, caso haja a licitação, que a gente espera que a Câmara, agora que aprovou, a gente possa dar andamento, caso haja, é um investimento que vai ultrapassar 200 milhões de reais. Vai ser um novo ponto turístico na cidade, o aproveitamento total, integrado. Então, é importante isso, Ronaldo. Por quê? Porque o município não tendo capacidade de fazer os investimentos e manter uma região daquela, nobre da cidade, é uma pena aquilo. Aquilo lá, para uma cidade de potencial turístico como a nossa querida Piracicaba, nós não podemos deixar ficar parada nessa situação. O terceiro assunto, que aqui, inclusive, faz parte do mesmo pacote, é o Parque Tecnológico, né? Ele nasceu com uma ideia de uma revolução científica na cidade, pode-se dizer assim, de pesquisas, de desenvolvimento. No entanto, ficou patinando por falta de recursos, a ponto de hoje a estrutura do prédio estar deteriorada. Exatamente. Romualdo, parabéns. Você está afinado aí, porque muita gente nem conhece lá o cidadão. É importante ir lá conhecer o Parque Tecnológico e aquela estrutura toda, que foi feito, o intuito foi muito positivo no passado, aqui ninguém está dizendo que está tudo errado, pelo contrário, foi feito... Mas, assim, no decorrer do tempo, os avanços tecnológicos mudam, a forma de investimento muda, né? A gente sabe que hoje, tecnologicamente, a corrida é muito rápida. E o que acontece? A legislação municipal nossa do Parque Tecnológico não contemplava essa nova situação de investidores e investimentos em tecnologia. O que a gente fez foi aperfeiçoar isso, aperfeiçoar com gente capacitada, técnica. Nós trouxemos os técnicos que fez São José dos Campos, atualizou, que atualizou Sorocaba, que atualizou o Parque Tecnológico da capital, entendeu? Em diversos pontos. Então, a gente não fez por gente, a gente fez com uma questão bem técnica. E isso aí vai dar condição, sabe do quê, Ronaldo? De que no chamamento público, quem quiser investir e
ir lá e trazer investimentos, ele não vai pôr mais recurso da prefeitura. Hoje a gente coloca R$500 milhão de investimentos, porque o modelo hoje está defasado e usa dinheiro público. O modelo que a gente está trazendo, nós vamos ampliar, vai reformar, vai manter o parque, toda a área do parque vai ter uma novo visual para as startups, para as empresas que estão lá em gestação, em alta tecnologia, e o investimento em todo o perímetro do parque vai estar em condições de receber investimentos não só dentro do parque, mas toda a região do perímetro, que é mais de 1 milhão de metros quadrados. Então, ou seja, Piracicaba está se atualizando para quê? Para receber investimentos que nós estamos perdendo. Essa legislação, a Câmara está lá, é positiva, votou. Então, assim, o pessoal às vezes se apega a iluminação, tal, mas Parque Tecnológico votou. REURB, regularização urbana, tanto na área social, que são comunidades que estão lá abandonadas, a REURB-S, que é o social. Nós vamos trabalhar, estamos fazendo levantamento, já demos título de regularização no Maria Cláudia, estamos fazendo Gilda, vamos fazer outras comunidades até o final do governo. A gente quer, no mínimo, entregar 50%, 60% das áreas ocupadas e que não tenha conflito, que não tenha problema com a justiça, dentro do marco temporal, regularizada, com saneamento, com água, com coleta de esgoto, com mínimo de dignidade. Investimentos. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer em parceria. Sabe por quê? Tem mais de 300 investimentos que faz mais de 5 anos que o SEMAI não consegue dar a viabilidade para esses empreendimentos. Por quê? Porque não tinha água. O sistema de água está totalmente sucateado, sem investimento. Nós estamos colocando o sistema de água de pé, estamos investindo. Você vê que já estabilizou, não resolveu, já estabilizou, mas nós estamos fazendo investimentos. Investimentos que vão somar aí, brincando, 20, 30, 40 milhões dentro desse ano para recuperar a rede, colocar nova adutora, ampliar o sistema de captação, ampliar o sistema de tratamento, ampliar o sistema de distribuição. São obras, lógico, demoram um tempo. E troca de redes, principalmente, aonde? Na região central, que perde muito, na região da Paulista, Pauliceia, que perde muita água, na região antiga de Santa Terezinha, que perde muito. Ou seja, todos esses investimentos para quê? Para dar a condição que aquele empreendedor que quer investir em casa própria, em casa popular, e que quer investir em loteamentos, que quer investir em prédios, em condomínios, eles possam ter condições de investir. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar recurso para Piracicaba. E a gente desenrola todos esses investimentos. E a contrapartida desses investidores? A gente vai conversar exatamente que tem uma contrapartida social para ajudar exatamente essas comunidades. Então, ou seja, tem um planejamento. Piracicaba não pode, uma região metropolitana, sede, uma capital praticamente da região, mais de 500 mil de habitantes, não tem um planejamento estratégico. É isso que nós estamos fazendo. E sem que essa questão da REURB, ela é um fantasma que vem aí, que não abandona a cidade há muito tempo, né? Então, e é preciso expulsar esse fantasma. O que a gente está fazendo? O que está dentro do marco legal? O que o Ministério Público entende que pode ser regularizado e que não tenha nenhum problema judicial com o proprietário e tal, esteja pacificado, que a gente chama. O social, nós vamos trabalhar para poder minimizar o máximo possível. A REURB, o que é? São aqueles loteamentos que foram criados à margem da aprovação, que estão dentro do marco também. Esse a gente vai abrir possibilidades para que esse cidadão ele se regularize, crie sua associação e desburocratize com essa lei. Por quê? Porque à medida que entrar com o projeto agora, essa nova lei dá 30 dias para dar as diretrizes para começar a avançar. Então, ou seja, e o que nós estamos fazendo? Criamos um decreto, saiu agora, que nós estamos criando o quê? Nós colocamos uma fiscalização entre a Guarda Civil, a polícia, a Polícia Ambiental da Guarda Civil, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Trânsito e Segurança. Para quê? Para que não faça loteamentos mais irregulares. Que a gente não avance a irregularidade. Porque não é esse o objetivo. Mas nós não podemos deixar isso à margem. Então, essa legislação veio. E mais uma delas que veio nesse pacote é a regularização edilícia. Aquele cidadão que construiu, que ampliou,
que fez um quarto, que fez uma sala, e nunca conseguiu se regularizar. Por quê? Porque a legislação da prefeitura não permitia que ele regularizasse, ou então ele tinha que, teoricamente, ele tinha que fazer um gasto enorme para se adequar. A gente está dando a oportunidade de regularizar para esse cidadão. E autodeclaratório. Ele entra através de um projeto com o engenheiro, faz uma declaração, junta os documentos e imediatamente nós vamos fazer a regularização através do Habite-se. Vou mudar um pouco de assunto e eu gostaria que o senhor falasse sobre a gripe. Né? Nós estamos entrando aí no inverno e a estrutura da cidade está preparada caso haja algum tipo de surto, porque, de fato, em alguns estados já está acontecendo surto e tomando toda a estrutura de saúde. Isso é preocupante. Como que Piracicaba está se organizando para enfrentar esse período de frio? Olha, um modo importantíssimo. Nós temos alguns casos, inclusive aqui, já de pessoas que a gripe ela atacou forte e ela levou até problemas respiratórios e até internações hospitalares graves. O que a gente pede? Por favor, aquela faixa etária que é permitida, que é legal, crianças, pessoas que já têm a idade própria para tomar, vá tomar vacina. Procure o posto de saúde, procure a UBS, nós temos condições de fazer todo o atendimento. Isso evita morte, risco, internação graves. É a prevenção. É a prevenção. E a gente, claro, em caso haja casos, a gente tem que estar preparado. Então, a Secretaria da Saúde não queria se preparar para isso. Pelo contrário, porque dá para se prevenir através das vacinas, né? Mas se houver uma situação dessa, a gente tem que estar preparado e a Secretaria de Saúde está atenta. Qualquer movimento em que, caso haja um surto maior, a gente possa fazer até locais específicos para atendimento com mais urgência. Mas vamos evitar. Nós temos as vacinas, temos toda a condição da gente não correr risco de vida, tanto das nossas crianças, como da pessoa, por exemplo, que tem mais vulnerabilidade, que são as pessoas assim de uma certa idade que a vacina propõe. E provavelmente vai ter vacina para todas as idades. E é interessante que a pessoa saiba também que a imunização ela demora pelo menos uns 10 dias depois de tomar a vacina. Tanta gente que acha que tomou hoje, amanhã já pode se expor. Não é bem assim. Não, o período é agora, gente. A gente tem que fazer ela preventivamente. Porque depois que a gente, Deus me livre, vier a pegar e se for grave, certo? O risco que o cidadão corre, o tempo que ele corre e o que acontece com ele leva muita gente, inclusive, a ter que ir para o hospital, ser internado. Entubado. Há casos acontecendo que a síndrome respiratória é tão forte que acaba tendo até intubações. Então, vamos evitar. Eu acho que a gente mora numa comunidade, numa cidade grande, metropolitana, e a gente tem que cuidar da gente, mas cuidar das pessoas que a gente ama e que a gente convive também. Eu queria fazer só uma última pergunta sobre asfalto. Eu estive em Londrina e fiquei com vergonha de Piracicaba ao andar pela cidade do Paraná. Porque lá tudo parece muito bonito, um asfalto de muita qualidade. Mas também, como um conhecedor da história e da cidade, ouvi muitos relatos, até de técnicos, dizendo que a nossa estrutura geográfica mesmo, nosso solo, ele não é muito bom para fixação do asfalto, para estrutura asfáltica. Não sei se isso é verdade, é o que se falou por muito tempo, talvez até para justificar a qualidade ruim do nosso asfalto. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque os governos até asfaltam, mas a coisa não ganha a dimensão de qualidade. Você não vê uma cidade assim andando ao ponto de você dizer essa cidade melhorou muito. O que nós precisamos? Há quantas décadas? Eu faço uma pergunta para quem está nos ouvindo, nos vendo. Quantos anos faz que o seu bairro nunca teve uma recuperação do pavimento? 10, 5, 15, 20 anos, então ele está deteriorado. E aí ele começa a criar problema de buraco, fissura, principalmente quando chove, porque aí a umidade entra na base e ela estoura a base que está lá, porque a umidade não corresponde com o asfalto.
Tá? O que a gente vê em cima, Romualdo, aquela parte do asfalto, é a capa selante. Por que às vezes a qualidade do asfalto é ruim? Porque a base embaixo ela está comprometida. Então, toda vez que você faz um recapeamento, que a gente chama, a gente faz aquela parte de cima, a recomposição, que é a selagem, que é a capa asfáltica, a gente precisa tratar a parte de baixo. Nós agora que estamos fazendo algumas áreas que recapeam a avenida, nós estamos passando o quê? Nós estamos passando um sistema para olhar profundamente como está, que é uma régua de peso específica, que vai olhar os pontos que precisam ser tratados para depois a gente fazer a capa asfáltica que a gente chama de recapeamento. Tá? Então, isso a gente está fazendo com qualidade, com esmero daqui para frente. E o planejamento para que a gente possa, aos poucos, fazer primeiro os grandes ramais, as grandes avenidas onde tem um fluxo maior diário, e depois isso a gente vai passando para as avenidas dos bairros, etc. Agora, tudo isso precisa de recurso. A gente está trabalhando esses recursos, não só o município de Piracicaba não comporta, mas a gente está trabalhando isso a nível de governo do estado, governo federal, parcerias com projetos, para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer boa parte da recuperação da malha. Por quê? Porque cada vez que nós temos que tampar buraco, a gente está pegando o dinheiro público para pôr num negócio que a gente tampa aqui, abre 2 na frente, quando não abre o mesmo. Então, isso é um dinheiro que, infelizmente, a gente tem que gastá-lo. Mas, infelizmente, é como diz o nome, é tapa-buraco, é remendo, não resolve. O que resolve é a gente recuperar essa malha. E é esse projeto que a gente está trabalhando no decorrer do mandato para que a gente possa recuperar a malha asfáltica de Piracicaba e aí sim manter com qualidade. Ok. Elinho, tem alguma coisa em específico que você queira dizer, comentar? Para que a gente possa encerrar a entrevista. Agradecer, Romualdo, Viletim, agradecer você, a oportunidade, aqueles que nos vê, nos ouvem, nos assistem, tá? E pedir uma coisa, paciência, confie que nós estamos colocando esse trem no trilho. Esse gigante que é Piracicaba, essa locomotiva do estado de São Paulo e do Brasil. Mas a gente tem que botar ela no trilho, vamos colocar junto. Foi isso que a gente prometeu e é isso que a gente quer cumprir. Nós vamos desenrolar, só que tem coisas de décadas e décadas enroladas. Então a paciência e o tempo, o resultado vai vir. Muitas vezes a gente planta, mas não colhe. Mas o importante é a gente plantar. Piracicaba merece. Se outro vai colher-se daqui 4, 6 ou 10 anos, não importa. Importa o que a gente deixa de legado para as pessoas. Eu acho que isso é importante. E Piracicaba merece. Piracicaba é uma cidade pujante. Eu acredito em Piracicaba. Nós vamos dar a volta por cima, nós vamos virar essa chave e nós vamos ser novamente aquela coisa que nos dá orgulho no estado de São Paulo inteiro. Dizer, ó, aqui a coisa funciona, aqui Piracicaba ela é pujante, aqui nós estamos à frente de outras regiões. Esse orgulho nós vamos tê-lo com Piracicaba. Eu confio em Piracicaba e acredito no povo de Piracicaba. Ok. Muito obrigado, Elinho Zanata. Encerramos, então, mais essa entrevista no canal Viletim. Obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.